Uma planta, nossa conhecida há 12 mil anos. Seu cultivo coincide com a invenção da agricultura. É uma planta muito versátil. De suas fibras sempre se fez tecido, cordas, papel, de suas sementes, alimento, de suas folhas e flores, uma droga potente, psicoativa, isto é, que age sobre nossa cabeça e que, como toda droga, oferece oportunidades e perigos. É uma planta que acompanhou a evolução humana tão de perto que nosso corpo produz por si só moléculas irmãs às moléculas dela. Tanta intimidade gerou uma relação conturbada entre homens e planta. No decorrer da história já foi de remédio milagroso a erva maldita. Estigmatizada nos últimos 100 anos, desde a virada do milênio vem sendo reabilitada graças principalmente à ciência e à medicina. É uma planta chamada maconha. A maconha era uma planta econômica, talvez a mais importante da história, porque ela fornecia a grande base para o velame dos navios, para o cordame dos navios e para qualquer tipo de papel. Então toda a revolução editorial de Gutenberg foi feita com o cânhamo servindo de fibra para o papel. Ela é uma fibra excelente porque ela é a mais longa fibra e a que mais resiste à deterioração na água. Então, diferente do algodão ou do linho, ela pode ser usada para fazer cordas e velas de navios. A revolução, por exemplo, da pintura é resultado do uso do cânhamo, porque o cânhamo servia tanto para fazer as telas, tanto que a palavra em inglês para tela é canvas, que vem do termo holandês para cânhamo, como as próprias tintas também usavam o óleo de cânhamo. O óleo de cânhamo servia também para iluminação pública. Era a segunda fonte de iluminação pública antes do gás, junto com o óleo de baleia. Então era uma planta muito útil para várias, esferas da vida social. Nós sabemos que fumar maconha pode, por essa ação em receptores canabinoides tipo 2, desencadear uma modulação do sistema imunológico, geralmente com uma tendência a uma imunossupressão. Agora, uma coisa bem médica, mas muitas doenças, muitas patologias, elas têm como um substrato um processo inflamatório local. Por isso que nós usamos tanto anti-inflamatórios, por isso que nós usamos tantos corticoides, por exemplo, porque parte do dano que uma doença pode causar é uma reação potente do nosso sistema imune. Então, fumar maconha ou consumir algum derivado da cannabis sativa de alguma outra maneira pode produzir uma modulação do sistema imunológico e melhora de algumas inflamações crônicas, como, por exemplo, asma, como, por exemplo, gota, como, por exemplo, doença de Crohn, que é uma doença intestinal. Então, sim, você tem aplicações terapêuticas que essas pessoas melhoram. Você tem uma ação analgésica importante, porque naquela ação no cérebro também há uma participação dentro de um mecanismo de controle da dor, e eles são muito importantes para isso. Então, o usuário de maconha frequente, ele está anestesiado, ele não sente a mesma dor que uma pessoa que não usou sente. Tem um efeito relaxante muscular, então, uma das aplicações que está para ser aprovada no Brasil é na espasticidade, numa contração muscular involuntária, crônica que acontece em portadores de esclerose múltipla, que é uma doença relativamente rara, mas isso repercute num grande sofrimento para as pessoas. A maconha está para as plantas como os cachorros estão para os animais. Uma invenção humana feita para satisfazer necessidades humanas. Existem mais de 1000 raças de cachorro, um é para cuidar da sua criança, outro é para proteger a sua casa, outro é para levar uísque para o cara que caiu na avalanche. E você não usa o São Bernardo para fazer outra coisa, você usa o cachorro certo para a tarefa certa. A maconha é a mesma coisa, foi cultivado ao longo de milênios em torno do Himalaia, tem maconha para dormir, tem maconha para acordar, para trabalhar, para fazer amor, para ter filho. Tudo isso foi desenvolvido por nossos ancestrais e só funciona porque dentro do cérebro da gente, você que está assistindo em casa, tem muita maconha no seu cérebro. Se você acha que a maconha deve ser proibida, pense que você tem muita maconha no seu cérebro. São os endocannabinoides, os canabinoides endógenos. Nós temos 6 mil anos de experiência com a maconha, mas nós não temos nem 10 anos de experiência com sintéticos. Os sintéticos têm que ser estudados com cuidado. A maconha é segura. E é um remédio e é uma commodity, está mudando a economia de muitos países. Hoje, no Brasil, esse debate tem 3 pontas. Uma ponta que diz que maconha é veneno de jararaca e não pode ter, que é a posição do governo. Outra que diz que maconha é plutônio, uma coisa muito perigosa, mas muito útil. Você tem que saber cada planta e gastar muito dinheiro para saber o que aconteceu com aquela planta, que é a posição da Anvisa, e que só atende à grande indústria. E a outra que são os pais e mães de pacientes, de crianças, de idosos que estão utilizando maconha de maneira medicinal, plantando em casa e fazendo seu óleo medicinal a custo muito baixo.
Eu sou da opinião que nós devemos permitir que as pessoas se tratem. Se elas querem comprar um remédio de 2.800 na farmácia, que comprem. Mas se elas querem plantar em casa, elas têm que ter esse direito, que é absurdo e imoral impedir que uma pessoa se trate. E é por isso que o sistema canabinoide tem tantas aplicações médicas. Então, a maconha faz bem? Do ponto de vista médico, quando ele falou maconha causa câncer, não é verdade. O uso fumado da maconha pode estar relacionado a câncer. E isso é uma controvérsia atualmente, como ele mesmo disse. Mas a maconha em si, os canabinoides em si, são antitumorais, anticancerígenos. Então, por exemplo, canabinoides podem inibir crescimento de glioma. Glioma é praticamente a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Essa é uma outra revisão de canabinoides não psicotrópicos, com N funções em controle de tumores, de controle de tumor de osso, tumor de cérebro e etc. Então, as aplicações médicas são inúmeras. E, novamente, não é um acidente, não é uma planta mágica que foi descoberta. Foi engenheirada. Descobrir que a maconha pode ser antitumoral e achar isso estranho é como falar, bom, mas os cachorros podem proteger as nossas casas. Por que será isso? Não, foram selecionados para isso. Tá? Não vamos perder a perspectiva histórica. Nós agora vamos entrar na fase científica em que nós podemos fazer uma pesquisa a fundo sobre para que serve cada planta para qual doença. Mas tem 5.000 anos de experiência. Tem que ir lá no Himalaia e perguntar para os velhos mestres o que a gente faz na hora do parto, o que a gente faz na hora da dor, o que a gente faz quando precisa dormir, o que a gente faz quando precisa acordar. Nós todos já estamos num mundo em que as pessoas fazem isso o tempo todo. O pessoal só vai dormir quando tomando Rivotril, que provoca muito mais dependência do que cannabis. Muitos médicos falam assim, eu sou contra legalizar cannabis porque provoca dependência. A pergunta é assim, quanto de dependência? O senhor sabe? A senhora sabe quanto? E o álcool, quanto é? E o tabaco, quanto é? E o Rivotril, quanto é? É muito ou é pouco? Quem não sabe quanto é, como é que você vai discutir o assunto? É 9% cannabis. Álcool é 15%. Tabaco é 30%. Agora, dependência é um aspecto da legalização e regulamentação de uma droga. Tem muitos outros. O Yosto falou, não tem dose letal conhecida. É impossível morrer de overdose de maconha. Qualquer substância que tem na farmácia, se você tomar demais, você morre. Qualquer uma. É um negócio muito errado que precisa ser consertado, porque tem gente presa e morrendo por causa disso, e sendo torturada por causa disso. Não é verdade? Ou estamos falando de uma coisa abstrata?